Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao JDV em Foco, edição especial Eleições 2020. Nessa sexta-feira, hoje 13 de novembro de 2020, nós vamos trazer aí todas as informações, os detalhes, com a nossa convidada especial, a doutora Cândida Inês Brunholi, responsável pela 17ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Jaraguá do Sul e Schroeder, na região do Vale do Itapocu, norte de Santa Catarina. E é claro, durante todas as noites e sextas-feiras e durante os demais dias da semana, nós estivemos aqui debatendo, trazendo uma série de entrevistas com os candidatos às majoritárias dos municípios que compõem a nossa região, Schroeder, Guaramirim, Massaranduba, Corupá e Jaraguá do Sul. E hoje a doutora, responsável pela zona eleitoral, pela sua 17ª sessão, vai falar um pouquinho mais sobre os preparativos, sobre os procedimentos necessários nesse sentido. Lembrando que esse programa foi gravado na sexta-feira anterior, dia 6 de novembro, e é claro, você pode interagir mandando seu comentário, a sua participação, mas não vai ter a participação do público como é habitualmente. Portanto, esse programa nesta sexta-feira é gravado para interatividade e para informação da comunidade também. Doutora, primeiramente, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, aliás, boa noite, né? É uma honra recebê-la aqui nos nossos estúdios aí para falar um pouquinho sobre justiça eleitoral e sobre o pleito eleitoral de Jaraguá do Sul e da nossa região também. Boa noite, Anderson. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? Sempre é importante essa integração com a imprensa, né? Para que nós possamos levar à população as informações necessárias nesse processo eleitoral, né? Deste ano tão peculiar, né? Presumo que nunca visto na história da justiça eleitoral. Bom, aliás, foi uma situação meio sui generis, né? Todo mundo sabe que, em virtude da pandemia 2020, acabou transformando o ano tudo de cabeça para baixo. E a justiça eleitoral tem o seu compromisso com o eleitor, a democracia tem um compromisso com a população brasileira, e hoje o cidadão brasileiro novamente tem que ir às urnas, programado para o dia 15 de novembro, seja com chuva, com sol, com canivete ou não, vai ter que... Com pandemia ou não? Vai ser com pandemia, com máscara, com álcool gel. Então, assim, ó, a senhora tem uma vasta experiência, né, conduzido já várias eleições em Jaraguá do Sul, por toda a sua carreira. Como é que a senhora faz uma avaliação sobre esse processo eleitoral que encerra agora no próximo domingo, dia 15? Como eu já disse antes, é um processo diferenciado, peculiar, né, pelas circunstâncias pelas quais passamos no momento. Mas, apesar de tudo, posso avaliar que foi um período tranquilo, né? Claro, sempre com procedimentos, representações, mas foi mais tranquilo até do que se imaginava, né? Intercorrências, denúncias no Pardal, relacionadas à propaganda em si, né? Que vão sendo corrigidas, né? Sendo analisadas a cada caso concreto. Mas, no geral, o mesmo comportamento dos candidatos em geral assim, foi bem, de uma forma bem cívica, né, respeitosa. Né, e, claro, nós vivemos hoje uma era digital e a pandemia contribuiu para a intensificação, né, da propaganda pelas redes sociais. Então, isso torna também, a meu ver, a propaganda um pouco mais silenciosa. Né? Não temos mais carro de som, não temos mais outdoor, não temos mais cavaletes, né? Muitas formas de propaganda materializada, né? Físicas, melhor dizendo, nós não temos mais. Então, isso até eu acho que influencia assim, no próprio clima eleitoral, porque antigamente você via... Mudou o comportamento. Exatamente, né? Você via adesivos nos postes, né? Você via outdoor pela cidade inteira, terminava a eleição, aquilo ficava por anos. Né? Então, nós também, nesse aspecto, percebemos uma evolução, né, da própria justiça eleitoral e adequando-se aos novos tempos. Né? Nós vivemos agora uma era digital e, logicamente, também a justiça eleitoral precisou se adaptar, né, a esse novo tempo, assim como os eleitores também. Né? Doutora Cândida, até a senhora citou que foi um processo eleitoral tranquilo, principalmente aqui na região de Jaraguá do Sul. Mas, assim, existe alguma particularidade, houve algum caso pontual, algum excesso, obviamente que não vai ser nominado aqui, que a senhora acabou identificando, algum fato que chamou a atenção durante o processo em que a senhora comandou nesse pleito de 2020? Eu falo pela propaganda de Jaraguá do Sul e Schroeder, nenhum fato assim
tão relevantes, coisas corriqueiras, né, de propaganda na internet, que não estavam bem Foge um pouquinho da regra. regulares, exatamente, né, até por ser também novo, né, a questão dos impulsionamentos. Evidente que o controle fica mais difícil, né, até pela Justiça Eleitoral, embora a Justiça Eleitoral também não se pronuncie sobre o conteúdo em si da propaganda, não pode se pronunciar na internet, não pode agir com o poder de polícia, né, mas aquilo que está irregular deve-se agir. Algumas questões de colocação também de adesivos, né, de forma irregular, porque antigamente na residência poderia se colocar as placas, hoje não podia se colocar, né, hoje não mais, né, então só encontramos no muro, quando a legislação fala que só pode ser no vidro da janela. Mas, assim, aquelas coisas, eu diria assim, mais corriqueiras. Claro, os servidores da Justiça Eleitoral tiveram mais trabalho, porque a mim compete a parte jurisdicional, né? Mas, assim, realmente, diante do poder de polícia, que também é delegado a eles, de fazer a remoção de várias propagandas. Mas, assim, eu posso classificar isso como dentro da normalidade. Doutora, dia 15 agora, domingo, o que o eleitor vai precisar para ir votar? Ele vai precisar levar o título de eleitor? É necessário levar apenas um documento oficial com fotografia? Ou precisa, para assinar o caderno de votação? Como é que vai acontecer agora? Porque vai ter toda uma transformação. O que o eleitor pode esperar na sessão de votação e quais os documentos? Pode ser um celular, uma impressão digital, para esclarecimento da comunidade também, porque as sessões já abrem às 8 horas da manhã, correto? 7 horas. Nós temos uma hora a mais esse ano, né? O TSE cogitou em fazer das 8 às 18, né? Mas depois, analisando assim a logística em muitas regiões mais longínquas, né? No Amazonas, né? Principalmente a questão do deslocamento, então se concluiu que seria muito complicado por causa do horário, do anoitecer, né? Muitas mídias têm que ser levadas por barco, né? Enfim, então por essa logística não se decidiu iniciar a votação uma hora mais cedo, das 7, né, às 17 horas. Bem, primeiramente, é importante também deixar bem claro que há, por conta da pandemia, uma preferência de horário das 7 às 10 para os maiores de 60 anos. Né? Então, eles terão preferência, quando chegarem no local, na sua sessão de votação, a votar nesse horário, das 7 às 10. Mas o outro eleitor pode votar que não esteja nesse grupo? Pode, mas ele vai ter que aguardar na fila, né? Se não houver ninguém preferencial, ele vai poder votar nesse horário, né, das 10, melhor dizendo, até às 10, né, das 7 às 10 horas. Em relação à orientação, eu vou falar primeiro do título, depois eu falo das questões sanitárias, né? Bem informal, bem primeiro os documentos, né? Depois falamos das questões sanitárias, porque foi a primeira pergunta reportada. Então, a dinâmica da eleição esse ano ela mudou um pouco, né, em relação aos outros anos, por conta da pandemia. Né? Então, em relação a documentos, não terá esse ano a biometria, porque realmente não há como higienizar com álcool, né, o leitor biométrico, porque, logicamente, é eletrônico, né, e iria danificar. A biometria não vai ter mais esse ano? Esse ano foi suspensa por conta da pandemia, certo. Justamente porque não há condições de se higienizar o leitor, né, sob pena de danificação. Né? Então, o eleitor vai levar um documento com foto, né? O seu título ele pode baixar no aplicativo chamado e-título, né? Existem nas lojas virtuais, né? De aplicativo, exatamente. Então, ele baixa, sem custo nenhum, o aplicativo. Então, se ele já tiver feito a biometria, o título dele vai constar com a fotografia. Né? Então, ele vai poder, não precisa nem levar outro documento, basta levar o seu celular com o e-título, né, baixado no aplicativo, e não precisa levar qualquer outro documento. Importante até lembrar, quem tem o e-título, e normalmente se usa só no período da eleição, que veja se o aplicativo está funcionando, porque houve alterações, atualizações, e recomenda-se que, quando não se conseguir ter o acesso, se faça, desinstale e instale novamente para que ele funcione. É bom o eleitor fazer isso antes de sair de casa, né, para ver se está funcionando. Então, basta levar o celular e
pode ser baixado até na fila, como eu até digo, pode ser, não tem prazo, né? Claro que daí a internet, precisa um Wi-Fi, então é, claro, recomendável que o eleitor faça isso na sua residência. Se ele não tiver a biometria, ele precisa levar um documento com fotografia. Basta levar um documento com fotografia. Ele vai chegar na sua sessão eleitoral, vai mostrar, né, vai ficar 1 metro de distância do mesário, ele vai mostrar o seu documento, né, de modo que o mesário tenha a visualização, né, e aí o mesário vai passar o número do nome e o número do título para o presidente de mesa e ele vai conferir, né, se aquele número corresponde ao eleitor que está ali, né? Ele vai solicitar ou não o seu comprovante de votação, né? Não é obrigatório solicitar justamente por conta da pandemia, então ele não precisa solicitar, é opcional, é mais ou menos como, né, o cartão de crédito, quer a sua via ou não quer, é mais ou menos nesse sentido, né? Claro que se o eleitor optar em não querer o comprovante na hora, no local, ele pode depois entrar no site do TRE, que consta lá uma certidão, né, certificando de que ele votou. Então, não há que se preocupar que eu não vou ter um documento comprovando, porque isso tem como extrair depois, né, comprovando a votação. E, se ele quiser, ele, logicamente, vai poder solicitar, é só uma questão se deu essa faculdade por conta da pandemia. O eleitor, então, vai, depois, querendo ou não o comprovante, né, de votação, ele vai assinar o caderno de votação. Para isso, nós recomendamos que o eleitor leve a sua caneta, né, para que questão toda sanitária, né, para evitar o contato. Eu ia perguntar, a caneta, cada eleitor leva a sua. Exatamente. Se alguém esquecer, né, nós teremos lá na sessão canetas também que serão higienizadas a cada uso com álcool 70%, que foi disponibilizado, né? Feito todo esse procedimento, aí sim o eleitor vai digitar o seu voto. Então, é tudo antes, né? Antes não, né? Se fazia um cadastro inicial, identificava o seu eleitor, o eleitor votava e depois, né, se fazia a entrega do comprovante, enfim. Agora não, é tudo antes. O eleitor vai à urna, lembrando, são 2 votos, né? A urna, muitas pessoas perguntam se ela vai ser higienizada, né, desinfectada. Então, assim, como é um equipamento eletrônico, é evidente que não se pode a cada momento ficar passando álcool, né? Então, o que vai ser feito? O eleitor, antes de votar, ele vai, né, desinfetar a sua mão, né? Vai passar o álcool, o gel, que vai estar ali disponível para o eleitor, vai votar, ao sair da cabine de votação, ele novamente passa o álcool gel, de modo a deixar sua mão higienizada. Então, eventualmente, não vai depois muito uso, até é possível passar um pouco do álcool na urna, mas não com frequência, por conta justamente de se tratar de um equipamento eletrônico. É como nós fazemos hoje, né? Vamos ao supermercado, nós, né, vamos à padaria, à verdureira, se usa as máquinas de cartão de crédito, digita os números, né? E também não se faz a higienização constante. Então, é o mesmo procedimento, né? Depois desinfecta a mão, e tudo certo com álcool gel, não há perigo, né? Doutora, sabe que em menos de praticamente 48 horas para dar início a essa festa da democracia, uma pergunta, muita gente às vezes já está com sintomas da Covid-19, outros já foram diagnosticados, aí vem o desespero, eu não posso votar, eu tenho um compromisso com a justiça. Como é que vai ficar essa situação dessas pessoas que por alguma razão têm a forte suspeita, seja com febre, gripe, dor de cabeça, enfim, né, elas precisam votar, elas têm algum outro meio, alguma outra ferramenta que possa, através da internet, alguma coisa utilizar? Como é que vai funcionar hoje a Justiça Eleitoral nesse sentido? Eu antes só preciso mencionar que todo eleitor obrigatoriamente terá que ir, né, à sua sessão usando a máscara. Né? Se o eleitor comparecer sem a máscara ou se recusar a colocar a máscara, ele vai ser convidado a se retirar e, no caso, né, de eventual resistência, pode ser chamada a força pública, assim serão orientados todos os fiscais de propaganda que estarão nas sessões. Então, é muito importante essa conscientização do eleitor, né, que é tanto para si como para o outro. Os mesários também estarão usando máscara, o protetor facial também, aquele de acrílico, né? Então, estarão todos protegidos. Mas é muito importante que o eleitor tenha essa consciência, né, que ele é obrigado a estar usando a máscara. E em relação ao eleitor que estiver com suspeita de Covid, estiver com
algum sintoma, lógico, é recomendado que ele não vá votar, né? Se ele já teve o Covid há 14 dias, ele também não precisa ir votar e não deve votar. E ele terá o prazo de 60 dias para justificar o voto posteriormente. Né? Se tiver algum eleitor também que esteja com receio, né? Claro, eu sempre digo que tem que usar também o bom senso, né? Esteja com receio porque convive com alguém do grupo de risco, não queira se expor, né? Ele também pode deixar de votar e justificar posteriormente, mas que se use também o bom senso. Lembrando, né, o voto é obrigatório, né? Nós estamos numa pandemia, então tem que ter o senso de responsabilidade, de civismo e a razoabilidade. Então, não é usar a pandemia também como pretexto para não votar, mas é evidente que se ele tiver com sintomas ou estiver com receio, convive com alguém do grupo de risco, ele pode, sim, justificar posteriormente, né, tanto pelo site do TSE, que tem um link lá que se chama Justifica, então ele pode ir lá e justificar. No site do TRE, né, de Santa Catarina, também ele pode justificar, ele tem um acesso lá, cartório eleitoral, então ele seleciona Jaraguá do Sul, ele pode ir lá justificar. Pode justificar ainda no próprio cartório eleitoral, ele pode ligar antes, o cartório eleitoral vai dar todas as instruções de como proceder a essa regularização, né, em caso de ele não poder, por essas razões, votar, em função da pandemia. Né? Quanto tempo, aproximadamente, o eleitor pode fazer a justificação do seu voto? Até 60 dias, após a eleição. Né? Ele tem esse prazo de 60 dias. Haverá a penalidade de alguma multa, algum valor, alguma coisa nesse sentido? Não. Existe uma previsão legal de multa, né? Se pode eventualmente pedir a isenção, dependendo, né? A gente analisamos o caso concreto, né? Da situação, evidente, né? Se for justificado, não se aplica a multa, né? Mas agora, se não for, vai ser aplicada a multa, se não for justificado, né? Se ele não justificar. Então, se a justificativa for acolhida, não será aplicada a multa, né? Então, vou aproveitar aqui para o telespectador que está acompanhando a nossa Web TV no Jornal do Vale, né? O horário de votação vai ser ampliado, vai ser das 7 da manhã até as 17 horas. Dá para acordar cedinho, tomar um café com tranquilidade. E é claro que terá preferência das 7 até as 10, né? Me corrige, doutora, as pessoas que são de maior idade, né? Ou que participam de grupos de risco, alguma coisa nesse sentido, tem a preferência também no colégio eleitoral, porque acho que é importante as pessoas terem essa preocupação no processo da democracia. Após o intervalo, eu vou continuar aqui um bate-papo com a doutora Cândida, que vai falar outras dúvidas, outros relacionamentos, também outras informações relacionadas ao processo eleitoral em Jaraguá do Sul. Então, você não pode esquecer, tá? Acompanhe, curta, compartilhe a nossa transmissão e faça parte dessa festa da democracia. Eleições 2020 é aqui no JDV. Alimentação nutritiva, balanceada e requintada, reunindo o melhor da culinária italiana e alemã e com a experiência de grandes chefes de cozinha. No restaurante Boa Vista, você irá encontrar uma variedade de comidas que vão lhe deixar com água na boca. Saladas, bebidas e sobremesas, além de contar com um ambiente aconchegante, climatizado e um atendimento de ótima qualidade. Aberto todos os dias de segunda a domingo, das 11 às 14 horas. Número 3275 1135. Rua 25 de julho, 2080, no bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul. Restaurante Boa Vista, proporcionando momentos especiais na hora do seu almoço. Sorvetes. Há 28 anos produzindo sorvetes artesanais, picolés e moreninhas, tendo como prioridade a qualidade em nossos produtos, em constante investimento e consolidação da marca na cidade de Jaraguá do Sul e região.
Nosso buffet de sorvetes está localizado na Rua José Teodoro Ribeiro, 954, na Ilha da Figueira. Além do delicioso sorvete, também oferecemos uma receita exclusiva de açaí. Atendemos também na loja de fábrica na Rua José Teodoro Ribeiro, 4236, com picolés, moreninhas e potes de 1 e 2 litros. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades e lançamentos. Maluce Sorvetes, da nossa família para a sua família. Precisando dar aquele up no seu sofá? Então fale com a Peles Estofados para reformas de sofás, cabeceiras, poltronas e muito mais. Além de produtos novos e sob medida. Agende seu orçamento pelo WhatsApp 47 991 46 62 14. Rua Raulino Crais 231, Ilha da Figueira. Peles Estofados, seu ambiente com um toque especial. Bem, de volta por aqui, trazendo aí a continuidade do nosso bate-papo com a doutora Cândida Inês Brugnoli, responsável pela 17ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Jaraguá do Sul e Schroeder. Para você, eleitor, que quer saber, tirar dúvidas, acompanhe, curta a gente, siga as nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, YouTube, e se inscreva lá também, dê a sua curtida e, é claro, não esqueça também de compartilhar as nossas transmissões. Lembrando que toda a cobertura nós teremos também ao vivo, além de boletins durante toda a programação nas nossas fanpages, com informações dos colégios eleitorais, tudo que movimenta a nossa região no estado. A partir das 17 horas estaremos trazendo aí toda a cobertura de apuração do processo eleitoral, não só na região, como a participação também de vários profissionais de todo o estado. Chapecó, Criciúma, Tubarão, Itajaí, ao vivo, trazendo voto a voto, momento a momento, o pleito eleitoral, a maior festa da democracia 2020. Doutora, a gente estava comentando aí sobre justificativa, e aí vão surgindo dúvidas nesse bate-papo aqui no intervalo também. A justificativa é uma dúvida que presumo eu que muitos que estão acompanhando a gente devem estar perguntando, tá, mas doutora, se eu estiver, por exemplo, fora do meu domicílio, eu posso em qualquer colégio eleitoral votar, justificar? Como antigamente era assim, você procurava um colégio eleitoral, pegava a justificativa, preenchia e tal. Como é que vai funcionar em si, de maneira geral, o processo da justificativa eleitoral no dia de votação? Esse ano também tivemos que fazer, né, a Justiça Eleitoral teve que fazer as adaptações. Então, a justificativa esse ano será pelo aplicativo do e-título, né? O eleitor ele vai poder justificar diretamente pelo aplicativo. Logicamente, ele precisa estar fora do seu domicílio eleitoral para poder fazer a justificativa e o sistema, então, esse aplicativo identifica a localização do eleitor pelo sistema de geolocalização, né, para realmente comprovar que ele está fora do domicílio eleitoral. Se ele não puder, né, não tiver acesso à internet, no momento não conseguir fazer o acesso, enfim, tiver outra razão que o impeça de justificar, né, virtualmente, o eleitor terá, então, 60 dias para fazer a justificativa após a eleição, por aqueles meios que eu mencionei anteriormente, também no site do TRE, TSE, pelo Justifica, no próprio cartório eleitoral, né? Então, há meios diversos aí para fazer essa justificativa. Mas, no dia da eleição, então, esse ano, essencialmente, será pelo meio do aplicativo, por meio do aplicativo e-título. Agora, vou aproveitar e falar também sobre o comportamento do eleitor, e também dos cabos eleitorais, dos candidatos, porque hoje tem muita gente, às vezes por falta de informação, vai no colégio eleitoral, distribui santinho, faz propaganda, carro de som. Doutora, o que o eleitor, primeiro o eleitor, né? Como é que o eleitor pode levar a família? Pode ficar batendo papo na cabine de sessão? Qual é a orientação que a Justiça Eleitoral dá para o eleitor inicialmente, depois para os cabos eleitorais? Em relação ao eleitor, né, recomendamos que, se possível, não levem crianças, né, não levem acompanhantes, vote o mais rapidamente possível,
tudo, né, para objetivar a não aglomeração de pessoas, né? Então, encontra vizinho, encontra compadre, né? Então, antigamente se usava até o local de votação no momento de bate-papo, Pode se encontrar. Exato. Quem pode ganhar. Enfim, colocar as conversas em dia, né? Mas esse ano não, né? A situação é séria, né? Lembrando que nós estamos novamente no grau de risco, na matriz de risco no gravíssimo, né? Então estamos no vermelho novamente. Então, é importante o eleitor ter essa conscientização, né? E o que nós estamos recomendando e solicitando encarecidamente, né? Que o voto seja rápido, que não haja aglomeração, né? Vá à sua sessão, vote rapidamente e retorne para a sua residência, né? E não assim, havendo possibilidade, né? Reveze em casa, vai o marido, fica com o filho, depois vai a esposa, fica com os filhos, enfim, né? Que haja essa alternância para que não haja aglomeração de pessoas. Doutor, um detalhe que me chamou a atenção, e até não sei se a senhora vai ter condições, existe a possibilidade de que os profissionais que vão estar trabalhando na Justiça Eleitoral tenham a aferição de temperatura, ou vai ser apenas só o isolamento de distanciamento e tudo mais nesse sentido? Não. O TSE também analisou essa questão. Existe um plano de segurança sanitária que foi elaborado pelo TSE junto com a Fundação Fiocruz, Hospital Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Então, foi estudada essa possibilidade ou não, né, de fazer a aferição da temperatura, e se decidiu por não fazer por duas razões. Primeiro, porque isso geraria uma aglomeração de pessoas, então, primeiro fator, né, porque naturalmente isso acaba demorando mais, né, até que viabilize a votação. E segundo, pelos custos, né? Estamos em um momento também de parcos recursos, né? Então, até, inclusive, toda a doação de gel, álcool em gel, máscaras, foram feitas por empresas privadas, né? Temos até no site do TSE, tem o nome de todas as empresas que fizeram essas doações, justamente colaborando, né? Porque é um momento de contenção de despesas e o dinheiro público, né? Deve ser priorizado para a contenção da Covid e as consequências, né, advindas da pandemia. Então, houve essa colaboração. É importante ressaltar isso da iniciativa privada com a Justiça Eleitoral, né? Então, também, em função da contenção de custos, né, foi mais um fator também, por isso não haverá a aferição, né? Na fila, né, o eleitor deve guardar uma distância de 1 metro, né, em relação ao outro eleitor. E na votação, como eu já dito, também é 1 metro, né, em relação ao mesário. Agora, doutora Cândida, a respeito da publicidade eleitoral nos locais de votação, candidato, cabo eleitoral, o próprio candidato, ou até o eleitor, ele pode levar alguma manifestação, santinho, algum adesivo colado no peito? Como é que ele pode legalmente se posicionar para manifestar seu pensamento de voto, ou até mesmo tentar, aí, de última hora, convencer o eleitor a escolher por determinado partido ou candidato? Não houve nenhuma alteração nesse sentido, né? O que a legislação já prevê é que o eleitor pode manifestar silenciosamente e individualmente a sua intenção de voto, sua preferência por candidato. Então, pode até levar um adesivo, um dístico, né? Mas não tem que ser silencioso, né? Ele não pode ficar lá distribuindo santinho, ou aliciando, ou convencendo, né? Outro eleitor, e muito menos os candidatos, né? As ocorrências mais comuns são, né, o candidato fica ali em frente à sessão, conversando, cumprimentando, subliminarmente ele está fazendo campanha eleitoral porque estou aqui, lembre-se de mim, tudo bem, né? Então, nós teremos fiscais de propaganda em cada sessão eleitoral que serão responsáveis por essa fiscalização, mas nós pedimos também, né, essa conscientização. Os candidatos todos sabem, né, que não pode fazer boca de urna, não, né, ainda que de forma subliminar, né, disfarçada, né? Sempre acontece, sempre né? Um jeitinho, né? Exatamente, né? O brasileiro sempre, né, costuma dar um jeitinho para determinadas situações, mas é importante ter essa conscientização, né, para que cada vez mais haja uma evolução no processo eleitoral, né, mais civilidade, mais respeito, inclusive às normas legais, né? Não pode também chegaram alguns candidatos ou seus familiares com camisetas iguais, né? Primeiro porque é a regra sanitária, não pode haver aglomeração. Então, começa por aí, né, de que já não se venha com muitas pessoas em conjunto para votar. Mas aconteceu já na eleição passada, né, que
chegam lá, né, várias pessoas com a mesma camiseta, com a mesma... Exatamente. Então, isso, inclusive, caracteriza crime eleitoral. Nós teremos também, no fórum, nós temos os juízes auxiliares que se habilitaram, né, voluntariamente. Então, nós teremos no fórum já um juiz que estará lá posto para receber eventuais infratores, né, por crimes de menor potencial ofensivo, então, que cabe à transação penal, né? Então, se ele for flagrado, ele vai ser lavrado o auto e ele vai ser levado na presença do juiz, né, já para fazer uma proposição de transação penal. For preso em flagrante, né, pode ser, lembrando que cabe a prisão em flagrante no dia da eleição, pode ser preso em flagrante e tomadas as medidas legais. Doutora, pois é, a senhora até falou uma coisa interessante, fiscalização. Como é que a Justiça se prepara, junto com as forças policiais, junto com os outros órgãos competentes do Estado, para fiscalizar e coibir, e o papel do cidadão também? Vai haver algum tipo de canal de denúncia? Como ele pode proceder? Por exemplo, eu estou num colégio eleitoral, acabei verificando um fato que, no meu entendimento, é irregular. Ele pode denunciar como a Justiça aos órgãos competentes? Nós temos os fiscais que estarão lá na sessão eleitoral, o próprio presidente de mesa, né, a própria Justiça Eleitoral, pelo telefone da Justiça Eleitoral, né, tem o WhatsApp da Justiça Eleitoral, né, então depois nós podemos disponibilizar os números. Né, até depois, se a senhora me permitir, a gente pode colocar, daí a gente já vai colocar no GC também, para que as pessoas tenham oportunidade de anotar. Né, então os fiscais no local estarão identificados com um colete, né, Justiça Eleitoral, né? Se não identificar ali no momento, o eleitor pode fazer a ligação pelo WhatsApp, pelo telefone, comunicando, pelos mais diversos meios de comunicação, né? Mas, claro, também que se tenha o bom senso, né? Porque às vezes se olha o outro e não se olha a si, né? Às vezes com o objetivo de atingir o outro candidato, né? Isso nós percebemos bastante. Então, também que haja essa consciência, né, de que se está fazendo errado, tem que ser comunicado, mas também não faça uma caça às bruxas, né? E também olhe para o seu próprio, para si mesmo, né? Porque para evitar justamente essa questão de, às vezes, uma denúncia que não é falaciosa. Isso também, né, infelizmente, às vezes as atitudes se denuncia falsamente, né, faz com que para que o fiscal, o juiz ou alguém responsável pela fiscalização se desloque, a própria polícia, para que saia daquele local e para que se possa então fazer alguma propaganda irregular naquela sessão. Então, como estratégia para tirar a fiscalização do local. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Então, pedimos também a conscientização, né, de todos nesse aspecto. A Polícia Militar estará também fazendo rondas, né? Também nós já delegamos, está exercendo também o poder de polícia eleitoral, através de portaria que nós delegamos. Então, teremos também essa colaboração da Polícia Militar para essa fiscalização. Mas, doutor, uma coisa interessante, por exemplo, no caso de domingo, né, tem muita gente que às vezes, vamos usar um exemplo, a famosa boca de urna, né, o trabalhinho do eleitor, o caminho eleitoral, vota em mim e tudo mais e tal. Eu, eleitor, vou lá, identifico, mas por alguma razão não denunciei no domingo. Essas denúncias vão ser válidas após o pleito eleitoral ou não? Não, é no dia da votação, durante o horário de votação. Né? Ah, entendi. Uma outra coisa, que é curiosidade, caso o eleitor, o cabo eleitoral ou o próprio candidato infrinja essa legislação eleitoral, ele vai ser conduzido para onde? Para uma delegacia de polícia, para o fórum, para um espaço, um parque? Como é que hoje a Justiça se prepara para levar esses conduzidos aí pelos órgãos policiais? Sim, vai depender um pouco da infração. Se for de menor potencial ofensivo, vai ser feito um TC, né? É um termo circunstanciado. Se for uma prisão em flagrante, tem que lavrar o flagrante, que aí ele é conduzido para a delegacia, lavrado o flagrante, depois ele é conduzido ao fórum. Então, nós teremos, como eu já disse, o juiz lá, temos o salão do júri, que tem espaço lá suficiente, né? Normalmente não temos tantas ocorrências a ponto, né, de se... Tomara que não tenha tomara que não tenha, né? Mas para as eventualidades teremos, então ele será conduzido diretamente ao fórum, após a lavratura do auto de prisão. O Fórum de Jaraguá do Sul vai regionalizar praticamente todas as cidades ou vai ter também o Fórum de Guaramirim, alguma coisa nesse sentido, só a título de curiosidade, porque os outros municípios também têm essa preocupação? Engloba as zonas eleitorais. Então, em Jaraguá do Sul nós temos duas zonas, né, a 17 e 87, que abrangem os municípios de Jaraguá e Schroeder, 17, Jaraguá e Corupá, 87. Né? Schroeder é a primeira eleição municipal, né, que ele pertencia a Guaramirim, né? E agora, em função da alteração, Jaraguá Schroeder foi anexado a Jaraguá do Sul. E Guaramirim, então, tem a sua estrutura, né, tem a sua zona eleitoral,
né? E tem um juiz eleitoral, porque é uma zona só, que vai tomar, então, as providências, logicamente, semelhantes. Então, é Guaramirim e Massaranduba. Outra dúvida, doutora, estabelecimentos comerciais, quais vão funcionar, podem funcionar? Que havia muitos anos atrás a proibição da bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica, a Justiça Eleitoral que orienta os eleitores e até os proprietários de estabelecimentos se podem funcionar normalmente, vai haver alguma alteração até mesmo em virtude da pandemia? Em relação, né, ao horário e funcionamento, devem-se seguir os decretos, né, estaduais e municipais, né, lembrando que a municipal, se for mais restritiva, ela inclusive prevalece sobre o estadual, então seguindo as regras sanitárias hoje vigentes, né? Em relação à bebida alcoólica, né, até antigamente se editava, né, a Justiça Eleitoral editava portarias proibindo, mas isso se concluiu que é ilegal, não há possibilidade jurídica de o juiz eleitoral editar a portaria, e cabe, sim, à Secretaria de Segurança Pública editar alguma portaria, algum decreto, enfim, algum ato normativo, né? Então, não cabe à Justiça Eleitoral. Então, se, eventualmente, não posso responder pela Secretaria de Segurança Pública, né, se vai ser editado algum decreto neste sentido. Se não for, seguem-se as regras, né, de horário de funcionamento hoje vigentes, né, nesse momento de pandemia. Nós estamos aqui conversando com a doutora Cândida Inês Brunholi, é a responsável pela 17ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Jaraguá do Sul e Schroeder, aqui na região da Foz do Vale do Rio Itapocô. Para você que está nos acompanhando, lembrando que nós gravamos essa entrevista na última sexta-feira, dia 6 de novembro, e, é claro, repercutindo aqui todas as informações relacionadas ao pleito eleitoral deste ano, que, aliás, um ano eleitoral totalmente diferente. Para você que está nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, ou até mesmo é inscrito também pelo nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela oportunidade. Curta, compartilhe esse vídeo, as nossas publicações e, é claro, toda a repercussão dessa entrevista você também vai ter aqui através do nosso jornalismo impresso. São mais de 3.000 edições diárias do nosso JDV, o Jornal do Vale, com circulação nos 5 municípios na região do Vale do Itapocô. E, é claro, não deixe de seguir e curtir e compartilhar também, conforme já havia destacado, além de acessar o nosso portal jdv.com.br. Após o intervalo aqui com a doutora Cândida, nós vamos bater mais um bate-papo aí sobre a questão da maioridade, as pessoas com mais de 70 anos, se são ou não são obrigadas a votar, e também sobre outras orientações aqui no nosso JDV em Foco Eleições 2020. É aqui. Todo mundo tem os seus ídolos, né? Eu também tenho os meus. Quem nunca quis ter o sorriso daquele galã ou daquela estrela, hein? Pois é, na Odonto Company é só querer sorrir que dá. Por exemplo, um sorriso igual ao daquele artista que você admira. Ou um sorriso mais branco, um sorriso maior, um sorriso mais alinhado. Você escolhe. O time da Odonto Company está preparado para fazer você abrir novas portas com o seu sorriso tão sonhado. Olha só, ouve o recado aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Conheça a Ford Territory, tecnologia para uma experiência única. Conectividade de última geração, design único, acabamento sofisticado e muito espaço. Faróis e lanternas em LED. Conheça a Ford Territory. Faça um Tecnodrive e surpreenda-se. Ford Auto Elite, a sua concessionária Ford em Jaraguá do Sul. Deixe um Ford surpreender você. Há 41 anos, a Dipil cuida de você e do meio ambiente. Com sede em Massaranduba, desenvolve fórmulas seguras e eficientes no combate às pragas, se tornando um líder de mercado. Atualmente, oferece soluções eficientes a 10.000 clientes ativos em todo o Brasil. Além disso, a Dipil também oferece uma linha completa de produtos para você cuidar do seu jardim. Soluções de alta performance e custo-benefício para o controle profissional de vetores e pragas urbanas. Produtos práticos e seguros para a limpeza e manutenção de superfícies e objetos. Além de produtos desenvolvidos para otimizar a produtividade e reduzir os custos operacionais em cultivos agrícolas e florestais. Dipil, a vida sem pragas
como deve ser. A rede de postos Mimi faz tudo para facilitar o seu dia a dia. E nesses tempos de coronavírus, o Mimi implantou o delivery para você pedir as delícias que você já conhece no conforto da sua casa. É só fazer o seu pedido pelo Ai Que Fome e aguardar. O frete é grátis nas compras acima de R$ 25 e todos os produtos possuem o mesmo valor da loja física. Viu só? O Mimi sempre dá um jeito de deixar tudo bem no caminho para você. Estamos de volta, trazendo aí a última participação, o último bloco com a doutora Cândida, responsável aqui pela 17ª Zona Eleitoral nas cidades de Jaraguá do Sul e Xireda. Doutora, agora uma pergunta que não quer calar, é curiosidade máxima da comunidade, do eleitor, da população brasileira. 17 horas, também conhecido popularmente como 5 horas da tarde, encerram-se o período de abertura dos locais de votação. Não tem chorinho, né? 17 horas, fechou. Como é que vai funcionar nesse sentido para o eleitor? E aí eu faço a pergunta, né? Como é que vai se findar aí todo esse processo das 17 horas também? Bem, o horário, né, de finalização da eleição é 17 horas. Né? Então, o eleitor que eventualmente chegar antes das 17 horas e estiver na fila, ele, logicamente, vai ser oportunizado a votar, mas aquele que chegar após as 17 horas, não há como, né, mais votar, e ele terá que justificar, como foi dito já, em até 60 dias. Né? Encerrado, então, esse horário, compete os procedimentos, os mesários, o presidente de mesa, né? Inserir o boletim, editar, imprimir o boletim de urna, né? E também fazer os procedimentos para que a mídia, então, seja levada à apuração que será feita no cartório eleitoral. Bom, a senhora comentou também sobre a questão da apuração do processo eleitoral. 17 horas... encerram-se, não há mais permissão de nenhum eleitor votar. E aí eu faço uma pergunta para a senhora. O processo vai ser encaminhado diretamente, a apuração vai ser encaminhada diretamente para o TRE ou para o TSE? Como deve proceder esse ano? Até porque, normalmente, é uma ansiedade não só dos profissionais de imprensa, mas também de toda a comunidade, né, para saber como é que está aí a apuração, seja ela parcial ou total, para saber quem serão os escolhidos, tanto no Legislativo como também no Executivo. Então, encerrada a votação, o presidente de urna vai imprimir o boletim de urna, vai encerrar ali, né, o processo na urna eletrônica, né, vai gerar, então, vai destacar a mídia, né, onde estão contabilizados os votos. Isso vai ser levado até o cartório eleitoral. Na medida em que essas mídias vão chegando ao cartório eleitoral, a junta apuradora já vai inserindo esses dados, né, com transmissão direta ao TSE e vai se apurando. Então, lógico, o término vai depender da agilidade com que essas mídias cheguem, né, ao cartório eleitoral. Mas, à medida que vão chegando, a apuração ela vai acontecendo, né, constantemente. Chegou a mídia, ela vai ser né, inserida para ser transmitida o conteúdo, né, da mídia ao TSE. Doutora, a gente sabe que ninguém tem bola de cristal para adivinhar, né, porque tudo pode ocorrer. Mas daria para arriscar um palpite aqui, para a nossa região de Jaraguá do Sul, pela normalidade, quanto tempo podemos saber quem será o prefeito a partir de 1º de janeiro de 2021, não só para Jaraguá do Sul, mas a gente até aposta, já daria para exemplo, que isso o eleitor tem que ter a consciência que não é nem a doutora nem a justiça eleitoral. Isso decorre de uma série de trâmites, de todo o processo, da legalidade e também da segurança. Mas, 8 horas da noite, daria 8, 8h30 para a gente já saber quem será o prefeito da nossa região, não? É o objetivo da Justiça Eleitoral, né? O mais cedo possível, né, a ter por base as eleições anteriores,
né, nós temos a expectativa de, né, 20 horas, talvez passando um pouco, né, e já esteja tudo totalizado, né? É evidente que dependemos também de sistemas, né, enfim, e alguma intercorrência pode haver, mas o objetivo é esse, né, encerrar, né, pelas 20 horas, passar um pouco das 20 horas. Doutora Cândida, o assunto justiça eleitoral é um assunto bastante complexo. Eu aproveito aqui, deixar para o espaço aí uma última colocação, alguma observação que a senhora queira fazer em nome da justiça eleitoral, ao eleitor, aos candidatos, aos que estão participando diretamente ou indiretamente nessa campanha, para que a senhora possa manifestar aí, né, as últimas observações aí, para que o eleitor e que a festa da democracia ocorra da forma mais tranquila e democrática possível. Eu gostaria de deixar também, né, um recado, né, para os mesários convocados, né. Todos temos ciência, é uma situação diferenciada, né. Alguns pediram a dispensa por serem estar numa situação de risco, enfim. Também, se tiverem no dia, né, da eleição alguns sintomas, se tiverem febre, né, ou qualquer outro sintoma, né, que comuniquem à Justiça Eleitoral imediatamente, né, ou no dia anterior, tiver qualquer sintoma, comuniquem, porque nós precisamos fazer a substituição. Mas lembrando que é fundamental, né, esse trabalho dos mesários, porque sem os mesários a eleição não acontece. Então, são peças fundamentais nesse processo eleitoral, né. Lembrando que esse ano nós não pudemos fazer o treinamento presencial, então aqueles mesários que ainda não fizeram o seu treinamento EAD, né, nós temos lá um aplicativo mesário, né, que tem todas as instruções com vídeos. É importantíssimo, então, que o mesário, né, faça esse treinamento, quem ainda eventualmente não fez, para que o processo eleitoral corra, né, dentro da normalidade, da maneira mais rápida possível, né, o ato de votar, né. Esse ano temos esse desafio por conta, né, da pandemia, para que não haja aglomeração de pessoas, né. O eleitor, né, que apesar da, né, toda a situação peculiar, né, lembrando que o voto ainda aqui no país é obrigatório, né, há suas possibilidades de justificar, mas que né, exerça o seu direito, que estamos numa democracia, forma de ratificar, reafirmar, né, a democracia, o eleitor escolhendo o seu governante. Lembrando que, se o eleitor não for votar, alguém escolherá o seu governante, né? Então, é importantíssimo, né, esse comprometimento, apesar das circunstâncias, né, porque depois são 4 anos, né, 4 anos sem volta, né, e cada vez mais o eleitor precisa ter essa consciência de que o poder é dele, né, que ele delega esse poder a um terceiro para que ele haja em seu nome, mas o eleitor é responsável por essa escolha. Aproveitando aqui a oportunidade, viu, é muito importante essa observação que a doutora fez, e a gente até para lembrar também, viu, doutora, tem uma mudança, né, numa sessão eleitoral, né, sim, no bairro Vila Lalau, é a mudança da escola Rodolfo Dorbos, que também fica na Vila Lalau, para a faculdade Anhanguera, né? Isso, a escola Rodolfo Dorbos, ela está em reformas, né? Então, por isso, essa mudança para a faculdade Anhanguera é bem próxima, acho que não dá 500 metros. Então, é importante que, né, os eleitores que votam nesse local saibam dessa mudança. Lembrando a todos os eleitores também que quiserem consultar, verificar o seu local de votação, é possível pelo e-título, você pode verificar o seu local de votação, a sua sessão. Também nós tivemos algumas mudanças, tivemos que aglutinar, né, várias sessões, foi necessária a devolução de urnas eletrônicas por já estarem desatualizadas, enfim, terem possíveis problemas de funcionamento. Então, e também o TSE acabou não realizando a licitação a tempo, né, por conta da pandemia. Então, esse ano teremos menos urnas. Isso implica em sessões em que haverá assim, maior número de eleitores e possivelmente poderá haver uma aglomeração. Não se espera, não se quer uma aglomeração, mas temos que contar com essa hipótese, né? Pedimos também a colaboração dos eleitores, então procurem votar em horários distintos, não naqueles horários tradicionais, porque Colégio Marista, Colégio Bom Jesus, o Mago da Ilha da Figueira são locais assim que nós temos sessões com 450, 500, 550 eleitores, né? Porque foram justamente aglutinadas mais sessões em uma só, né? E por conta dessa
diminuição de urnas, né? Então, é importante também que o eleitor saiba disso e também procure, então, votar em horários alternativos, para que não haja essas filas, né, que nós esperamos que não haja. Evidentemente, alguns momentos será inevitável, pedimos também a colaboração dos eleitores, mas que haja essa consciência, essa responsabilidade do distanciamento, dos cuidados sanitários necessários, né, porque se eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, né? Então, que haja essa responsabilidade e essa conscientização também. Foi a entrevista de hoje com a doutora Cândida Inês Brunholi, responsável pela 17ª Zona Eleitoral de Jaraguá do Sul e Xireda. Doutora Cândida, primeiramente, novamente, obrigado aí pela sua presença, a oportunidade da gente esclarecer aí, eu esclareci, obviamente, muito eleitor, muito candidato, muito cabo eleitoral também. E é claro, deixar o espaço aberto aí para a senhora desejar aí um bom trabalho, né? Que a Justiça Eleitoral tenha um pleito eleitoral tranquilo e que todos, né, façam o melhor papel para que a nossa comunidade possa escolher os melhores representantes. Novamente, Anderson, agradeço, né, esse veículo pela oportunidade, né? É importantíssimo esse esclarecimento, essa interação com o eleitor, né? Volto a dizer, né, da responsabilidade que o eleitor tem em escolher os seus governantes. Todos tenham a consciência da necessidade, né, de adotar as medidas sanitárias que são recomendadas e também exigidas, né? Lembrando que o eleitor terá que usar máscara, né? Senão não poderá exercer o seu direito do voto se não estiver usando a máscara, né? Se recomenda que já saia de casa com ela, né? Até por conta do aumento, né, da matriz de risco. E que tenhamos, né, o desejo é que tenhamos aí todos, né, um pleito tranquilo, com civilidade, com respeito, né? E que a democracia seja mais uma vez reafirmada nesse processo e que todos tenhamos consciência, né, da importância de podermos exercer o voto, né? Muitos às vezes criticam por conta de ser ainda, né, obrigatório o voto, mas nesses momentos lembremos que é uma oportunidade, né, que em muitos países não há, de nós exercermos o nosso direito de escolher aqueles que vão estar nos representando pelos próximos 4 anos, né, que o eleitor reflita, né, bem, para que coloque pessoas realmente que estejam lá capacitadas, né, probas, né, que tenham a probidade, né, acima de tudo, para o exercício da função pública, né, os candidatos também, né, se solicita para que tenham também a responsabilidade no dia da eleição, o comprometimento, o respeito às regras eleitorais, né, que tudo isso vai colaborar para que o processo seja o mais tranquilo possível, o mais respeitoso possível. Aproveito a linha de pensamento da doutora Cândida e faço um alerta para você, eleitor. Lembre-se que os nossos representantes serão os responsáveis pelo nosso futuro, principalmente no legislativo e também no executivo. Muitas vezes as pessoas estão aí desanimadas, desacreditadas com a política brasileira. Primeiro instrumento importante, nós temos a maior ferramenta que muitas nações sequer têm a oportunidade de eleger o nosso representante. Lembre-se disso, não vá jogar essa oportunidade na lata de lixo. Segundo ponto importante, pense, analise, estude detalhadamente cada candidato. Não vá apenas por um favor ou apenas por alguma ideia nesse sentido, mas pense em alguma forma que possa ajudar ainda mais a escolher o melhor candidato. Porque se você não escolher, alguém vai escolher por você. A todos, lembrando, hein, domingo vai ter cobertura completa com boletins e informações aí durante toda a programação. Acompanhe os nossos stories das nossas redes sociais e também no nosso jdv.com.br e a partir das 17 horas, cobertura, programa exclusivo, ao vivo, trazendo informações da nossa região e do estado e do Brasil das eleições 2020. Eleições 2020, você já sabe, é aqui no JDV. Bom fim de semana, boa votação, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.